Olá pessoal, tudo bom? Bem, dando continuidade ao vídeo anterior que eu fiz a introdução sobre polimerização iônica, né? Hoje eu vou falar sobre polimerização catiônica, detalhando um pouco mais sobre o mecanismo, sobre as equações cinéticas, semelhante ao que eu fiz para polimerização via radicais livres, né? Mas sempre deixando claro que é uma introdução muito simples, né? Uma introdução bem básica, porque aqui não é uma disciplina de síntese, né? Aqui é uma disciplina introdutória sobre materiais poliméricos. Então é exatamente o conteúdo que eu faço numa disciplina presencial, né? Que eu leciono, tá ok? Então, colocando aqui como um início, né? Só o título aí, polimerização catiônica. É, como... Deixa eu inverter aqui, sim. Bom, como um slide inicial, eu coloquei esse aqui para que meio que sintetize o material todo que eu vou falar, tá? Então acho que muita coisa que eu vou que está nos slides posteriores eu vou acabar falando aqui de forma introdutória, né? Então aqui, por exemplo, tem um cloreto de estânio, né? Um tetracloro, né? Tetracloreto, e aqui uma molécula de água, né? E a junção, digamos assim, desses dois componentes, né? Resulta numa decomposição aqui, né? Então isso aqui é o que? Exatamente aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? É o que? Um iniciador com um co-iniciador, às vezes necessário, né? Nem sempre. Alguns ácidos, né? Como um ácido sulfúrico, por exemplo, isso aqui já não vai ser importante. Então no caso aqui, ocorre a reação, digamos assim, dos dois, né? E a decomposição com a geração do cátion. E aqui vai ser exatamente onde se vai ter o ataque, né, ao monômero, né? Então, esse cátion formado aqui é o que caracteriza a polimerização catiônica, tá? Então, o que mais eu posso falar aqui? Aquela história de ontem, né, só para repetir, né, que no caso, né, muitas vezes a água não é chamada de co-iniciador, e sim do iniciador propriamente dito, exatamente por quê? Porque o cátion aqui foi derivado dela, né? Só esse detalhe a mais. E aqui do lado, né, todo um resto menos, né, como eu disse no vídeo anterior. Isso quer dizer o que? Isso é o contraínho, né? Eu gerou um cátion, mas aqui tem um contraínho para garantir essa neutralidade elétrica, ok? E esse contraínho, como eu falei, ele pode estar mais ou menos preso a esse cátion, né? Não só esse aqui, mas o cátion, à medida que os monômeros forem sendo adicionados, né? Eles podem estar mais ou menos ligados, a depender da natureza, né, desse contraínho, e depender também da presença do solvente, né? O solvente pode solvatar mais ou menos esse contraínho aí, tá? Então aqui tem um monômero, que é o estireno, né? E aqui, com a decomposição do iniciador que houve aqui, né? Essa aqui seria, digamos, a primeira etapa da iniciação, né? Que é a decomposição do iniciador. Essa segunda parte aqui significa exatamente a segunda etapa da iniciação, que é o ataque do primeiro monômero. Então aqui o iniciador devidamente decomposto, com o monômero presente, ocorre o quê? Ocorre o ataque à dupla, né? Então, nesse caso, só para fazer um lembrete aqui, né, em relação à polimerização via radicais livres, por exemplo, que aqui houve um ataque ao sítio menos impedido, né? Então, no caso, seria o CH2 aqui, porque no outro carbono, ou seja, o carbono menos impedido, o ataque do cátion ocorre no carbono menos impedido, né? E a gente pode observar que ele está aqui, ó, devidamente agora com CH3. Por quê? Porque o hidrogênio foi adicionado, virou uma ligação covalente, né? Aqui ele era um cátion, virou uma ligação covalente, né? E aqui agora o centro ativo, digamos assim, o cátion, ele está no segundo carbono, né? Então o segundo carbono agora vai encontrar um outro monômero que está aqui representando a propagação, e aí o crescimento da cadeia vai acontecer, né? Então, um detalhe a mais aqui, né, que também, sempre fazendo uma analogia com o que eu conversei na época da polimerização via radicais, né, que não só o ataque ocorre devido no carbono menos impedido, né, exatamente porque é mais fácil, né, é um sítio de mais fácil acesso, e também tem outro aspecto, né, que o cátion ele vai estar naquele carbono em que tem um grupo lateral que vai ajudar
a estabilizar aquele centro ativo, né? Por deslocalização da carga, no caso aqui, né? Então, os grupos laterais, eles atuam sempre como estabilizadores, né, daquele centro ativo ali. Né? E um último aspecto aqui, fazendo sempre esse paralelo com a polimerização via radicais, é o fato da quebra da dupla aqui ser heterolítica, né? Então lá, quando na polimerização radicais ocorria a quebra, um elétron desemparelhado aqui, outro elétron desemparelhado ficava ali. Em cada carbono ficava um. Né? Então aí seria uma quebra homolítica. Mas aqui não, aqui dois elétrons vão para um lado e o outro fica desprovido, digamos assim, dos elétrons que faziam parte da dupla ali, tá? Então é outra diferença aí, ou seja, a quebra heterolítica significa isso aí. E então aqui a adição do primeiro monômero ao iniciador decomposto é exatamente a segunda etapa da iniciação e, como eu falei no vídeo anterior, ela é a mais lenta e domina a etapa. Tá? Então, quando eu escrever a equação cinética importante para a descrição lá, vai ser exatamente referente a essa etapa aqui. Bom, então aqui nessa segunda parte aqui dessa linha de baixo, significa exatamente o crescimento da cadeia. Né? Então vão ter N monômeros ali presentes no meio, né? E a cadeia vai crescer até chegar a um ponto de ter uma desativação daquela cadeia, ou seja, uma espécie de terminação que difere um pouco daquelas terminações básicas da polimerização radical, como eu falei no vídeo anterior, ou seja, a terminação por combinação e desproporcionamento tende a não acontecer, né? Não acontece, né? Mas tem rearranjo com contraínio, transferência para monômero, transferência para solvente, né? Transferência para um agente de transferência, né? E por aí vai. Bom, então e aqui seria a polimerização propriamente dita. Então você vai colocar lá as quantidades, né? Ou seja, uma quantidade de monômero, uma quantidade de iniciador, co-iniciador, a presença de um solvente. Né? Normalmente as polimerizações iônicas, elas são em solução, né? Com raras exceções. Né? Elas tendem a ser sempre em solução. E aí acaba que essa história da transferência, né, para solvente acaba sendo bastante mais relevante, né, do que se fosse uma polimerização em suspensão ou emulsão, como eu vou falar depois. Por quê? Porque aqui existe um contato íntimo quando a polimerização é em solução. Né? Então isso aí seria uma justificativa a mais, né, para que essa transferência tenda a acontecer para o solvente. Mas não é só isso, é também a própria reatividade desse tipo de polimerização aí. Ok? Então, eu acho que isso aqui mais ou menos já resume o que eu queria falar sobre esse slide, né? Já é suficiente. Vou passar para o segundo aqui, indo diretamente para a interpretação mais em termos de equações do que a gente falou ali no slide anterior. Então, a polimerização catiônica, a primeira coisa que acontece é o quê? A decomposição do iniciador. Né? Então, eu coloquei aqui de forma genérica um iniciador I, que no slide anterior seria lá o cloreto de estanho, né? Se decompondo em R+, ou A-. Embora, né, se fosse para ser bem preciso, comparado ao slide anterior, para reproduzir exatamente o que tinha no slide anterior, eu teria que colocar aqui um co-iniciador. Né? Mas não vai... Isso aqui já simplifica bem e também responde do mesmo jeito. Ou seja, o iniciador se decompõe no cátion e o seu contraínio. Tá? E eu posso dizer tranquilamente que a concentração desse cátion lá no meio de reação vai ser exatamente igual à concentração do iniciador. Tá? E não teria aqui aquele rendimento, né, que a gente usou lá na polimerização via radicais. Lá, às vezes, eu dizia que entre 0,3 e 0,8 de rendimento, ou seja, de 30% a 80% das moléculas, digamos assim, do iniciador realmente se transformava em cadeias poliméricas. Então aqui eu posso considerar tranquilamente que ocorre toda uma decomposição e a concentração desses cátions gerados é exatamente igual à concentração do iniciador do meio. Tá? E também aqui não teria aquele tal fator 2, né, que a gente usou por ser bastante comum, ou seja, praticamente toda molécula lá na polimerização via radicais se decompõe em dois radicais. Aqui não, aqui eu posso considerar uma 1 para 1 aí, né? Uma proporção aí de 1 para 1 de moléculas de iniciador em relação
a cátions, tá? Só estava pensando aqui, né, quando eu demoro um pouquinho, é porque eu estou pensando já em outra coisa. Estava pensando aqui sobre se é correto realmente chamar de molécula isso, né? E realmente pode ser que não, mas no final das contas essa entidade mínima aí que representa o composto, tá? Então essa aqui é a primeira etapa e ela é extremamente rápida, como eu falei, e portanto ela não é a dominante da etapa. A dominante da etapa vai ser exatamente o que eu vou falar daqui a pouquinho. Por enquanto ainda não. A dominante da etapa de iniciação. Então aqui eu coloquei alguns tipos de iniciadores, né? Como eu falei, né? Quem são geradores típicos de cátions? São ácidos, né? Então aqui tem os ácidos típicos usados, né, em polimerização catiônica, né? E aqui teria uma representação semelhante àquela que eu coloquei lá atrás para o cloreto de estânio, né? Um trifluoreto aí de boro com a presença da água lá gerando o cátion e o seu contraínio aqui. Bom, a segunda etapa da iniciação é exatamente a formação, digamos assim, do cátion monomérico, né? Que é a adição do primeiro monômero àquele iniciador que foi decomposto. Então, ela é a dominante da etapa, por quê? Porque é a mais lenta. Então, aqui está a representação dessa etapa, da segunda etapa de iniciação, ou seja, o iniciador decomposto em R mais e menos. Então, no caso aqui, de vez em quando eu vou mudar essas nomenclaturas, tá? Essas letrinhas, mas o importante é saber o que eu estou falando. Então, aqui já é o cátion, né? O R+, e o I- é exatamente o contraínio. Então, aqui ocorre a quebra heterolítica, como eu tinha dito, da ligação dupla, né? O cátion aqui, ele vai se formar uma ligação covalente, né? E o cátion agora se transferiu, né, para o carbono que tem exatamente os grupos substituintes, né? Então, o ataque do cátion aqui foi ao carbono menos impedido, né? E esses grupos laterais, como eu disse ainda há pouco, né, eles ajudam a estabilizar o centro ativo aqui. Então, essa aqui é a segunda etapa da iniciação e o contraínio sempre juntinho lá, né? E, como eu tinha falado no vídeo anterior, né, ele vai estar aqui sempre exercendo algum poder ali de como o próximo monômero vai entrar aqui, né? Seja pela influência da carga, seja pela influência espacial, né? De maneira que esse tipo de polimerização ele tende a ter um maior controle, né, de configuração molecular. Então, se eu fosse escrever a equação cinética referente a essa etapa, já que ela é a dominante, né, então a RI, que é o que? Taxa de iniciação, lembrando que R vem do rate, né? Então ela significa exatamente a variação da quantidade de M+ no meio, ou seja, de cátions no meio, né? Então ela vai ser o que? Proporcional, ou seja, a velocidade de iniciação é proporcional à concentração de reagentes. Quem são os reagentes? Os cátions no meio e a concentração de monômero, né? Então aqui o M representa o monômero, o I está como a concentração de iniciador exatamente pelo slide anterior que eu mostrei, né? Eu posso tranquilamente considerar a concentração de cátion igual à concentração de iniciador. E sempre a famosa constante de taxa referente àquela etapa, que é a constante de iniciação aí, tá? Beleza. Cátion monomérico formado, agora o que vai acontecer? Crescimento das cadeias. Isso quer dizer o quê? O cátion monomérico vai receber N monômeros ali, fazendo a cadeia crescer, né? E aqui representa exatamente por isso. Então, a cadeia agora, depois de aceitar, digamos assim, né, de incorporar esses monômeros, ela vai ter um grau de polimerização N+1 depois de um dado tempo ali, tá? Então, qual é a equação de cinética correspondente? Taxa de polimerização ou taxa de propagação, né? Porque a propagação é exatamente a polimerização, é o crescimento na cadeia, né? Ela significa exatamente o consumo de monômero, né? Porque, como a gente falou lá na polarização radical, né, o consumo de monômero na iniciação é muito pequeno, é 1 por cadeia, né? Enquanto que a propagação, não, ela significa o consumo de muitos monômeros por cadeia. Então, a taxa de propagação é exatamente a taxa de consumo de monômero ali. Então, é proporcional à concentração de reagentes. O que são os reagentes? Concentração de cátions no meio, né? E concentração de monômeros, ou seja, os reagentes são cátions e monômeros. Obviamente que esse M+, aqui ele incorpora não só os cátions monoméricos, mas também os cátions de tamanho intermediário já. Tá?
por causa exatamente daquela consideração, né, de que independente do tamanho da cadeia que está crescendo, ou seja, daquele centro ativo ali, não muda, né, essa velocidade. Então eu posso tranquilamente considerar uma constante de taxa para todos os tamanhos intermediários. Independente do tamanho, essa velocidade vai ser a mesma. Então eu posso colocar todos eles com uma concentração de cátions no meio, independente de ser monomérico ou não. O que aqui representa a taxa de polimerização ou de propagação. Né? E como eu disse no vídeo anterior, né, terminação por combinação e desproporcionamento típicos da polimerização via radicais livres tendem a não acontecer aqui. Tendem não acontecem, né? E existem algumas terminações possíveis, né? Que na verdade, terminação de um, porém renascendo alguém, né? Que seria uma transferência, na verdade. Né? Então, uma típica seria a transferência para monômero. E aqui eu estou representando por essa reação como seria uma transferência para monômero. Então você vê aqui, né, que no final aqui, quando a cadeia já está desativada, ela tem a perda, né, ocorreu a perda desse hidrogênio aqui. Né? Então o hidrogênio ele saiu, né, da cadeia e virou um cátion. Né? E esse cátion atacou o monômero. Né? E o seu contraínho que estava na cadeia em crescimento está lá com ele agora, né? E a cadeia terminou. Tá? Então a transferência para no monômero pode ser representada dessa maneira aí. Então saiu um H+ aqui, né? E esse H+ deixou um sítio menos, né? Então menos com mais aqui acaba gerando uma dupla. Né? É como se dois elétrons aqui, um vem para cá, o outro fica aqui, então se de dois elétrons emparelhados gera uma dupla. Né? Então se ele sair um H+, ele encontra aqui, ele vai atacar a dupla, né? H+, se satisfaz eletronicamente, agora virou H3, o monômero tinha H2, virou H3. E aqui agora virou um cátion, porque houve uma quebra heterolítica aqui e o contraínho segue, de maneira que é uma transferência por quê? Porque morreu um centro ativo, mas nasceu outro. Tá? Então se eu fosse representar isso de forma cinética, é o quê? Proporcional à concentração de reagentes. Quem são os reagentes? Cátions do meio e monômero. M mais vezes M com a devida constante de proporcionalidade, a constante de taxa referente à etapa de transferência para monômero. Tá? Se essa transferência para monômero fosse a única reação importante para essa polimerização em específica, né? Porque obviamente que não é obrigado ter só uma, pode ter várias coisas acontecendo. Você pode ter transferência para monômero, pode ter transferência para solvente simultaneamente, pode ter um rearranjo unimolecular, que eu vou falar daqui a pouco. Então isso tudo pode acontecer numa certa probabilidade, né? Simultaneamente ali no meio de polimerização. Mas para um tratamento, já que o objetivo aqui é muito simples mesmo, né? Só para a gente ter aquela visão, né? Então vamos considerar que apenas essa seria a reação de transferência importante lá, que não tivesse transferência para solvente, que não tivesse transferência para rearranjo unimolecular, que não tivesse transferência para impureza, tivesse transferência apenas para monômero. Né? Então se fosse esse caso, né, para gerar a equação, né, de taxa de polimerização, a gente considera a condição de estado estacionário, né, em que a iniciação vai ser igual à transferência. Né? A transferência ela não muda a quantidade de centros ativos, mas está morrendo alguém ali. Né? Cadeias estão sendo formadas, sendo desativadas. Mas sendo que para que a quantidade seja constante, alguém tem que iniciar. Então, exatamente no momento da transferência. Morre alguém, mas nasce alguém. De maneira que a quantidade de centros ativos no meio ela fica constante. Então eu posso dizer o quê? Que iniciação é igual a transferência. Né? Então aqui no caso, considerando, né, a equação do slide anterior, ela aqui, ó, a taxa de transferência seria exatamente KTR vezes M mais vezes M, né, que representa exatamente os reagentes, né, da reação aqui de transferência para monômero. Então aqui colocando essa equação repetindo aqui, né, se tiver o estado estacionário, quer dizer o quê? Que existe uma quantidade constante de centros ativos no meio. Então se tiver alguma transferência, ela vai ser exatamente igual à iniciação. Né? Então, se iniciar alguém, transferiu alguém de maneira que a quantidade de centros ativos no meio é constante. Então a gente já viu lá atrás, né, que a equação de iniciação é exatamente essa aqui. Eu vou repetir ela aqui. Ó. Taxa de iniciação KI vezes I vezes M.
Então, KI vezes I vezes M igual a transferência, que é KTR vezes M mais vezes M. Qual é o objetivo disso aqui? Isolar o M+, que é um termo exatamente difícil de se conhecer, né, no meio de polimerização. Então, aqui a gente colocando dessa forma, a gente vai isolar, né? Então, vai cortar aqui o M com M, né? Corta o M com M, vai ficar KI vezes I sobre KTR. Então, substituindo agora na equação de taxa de propagação, que está aqui, ó, Kp vezes M mais vezes M. Então, Kp vezes M mais. Quem é M mais agora? Eu substituo ali o KI vezes I sobre KTR vezes M. Então, a taxa de propagação, caso a transferência seja apenas para monômero, ela vai se dar exatamente por essa equação aqui, proporcional à concentração de iniciador, proporcional à concentração de monômero, né? E multiplicado por esse conjunto de constantes aqui. Tá? Então, a gente vê aqui que, nesse caso, o termo concentração de monômero é apenas elevado a 1, né? Ou seja, uma dependência linear com a concentração de monômero. Tá? Agora, se houver como predominância um rearranjo unimolecular, né, que é uma outra forma de transferência, aí nesse caso seria assim, você teria lá o centro ativo, né, e o cátion, ao sair daqui, o hidrogênio ao sair daqui como cátion, né, de novo vai gerar a dupla do mesmo jeito, né, e ele sairia aqui, né, junto com o contraínho, podendo iniciar uma outra cadeia polimérica. Né. Então, nesse caso, qual é a equação referente a essa etapa? Né? Ou seja, se ocorrer apenas rearranjo molecular como forma de desativação, né, digamos assim, de centros ativos. Né? Então, como a gente falou, né, a velocidade é proporcional à concentração de reagentes. Quem são os reagentes? Apenas os cátions, né? Apenas M+. Então, nesse caso, seria KTR vezes M+. Então, se a gente for representar o estado estacionário nessa situação, né, então, igualando, né, transferência igualando transferência com iniciação, né, KI vezes I vezes M igual a KT vezes M+, né, KTR vezes M+, ou seja, iniciação igual a transferência. Então, a gente isolando o M+, aqui, ficaria KI vezes I vezes M sobre KTR, né, e substituindo na equação de taxa de propagação, né, que é o que? Kp vezes M+, vezes M. Então, quando eu substituo o M+, por KI vezes I vezes M sobre KTR, multiplicando pelo M já existente na equação da taxa de propagação, então agora o termo fica elevado ao quadrado. Né? A taxa de propagação, nesse caso, é elevada ao quadrado. Tá? Então, aí existe uma dependência diferente aí com a concentração de monômero. Isso tudo pode levar a algumas interpretações, né, sobre uma dependência maior, né, digamos assim, da velocidade, né, com a taxa de propagação, né? Melhor, da velocidade de propagação com a concentração de monômero. A gente pode levar algumas interpretações sobre isso aí, né? Sei lá, uma coisa que a gente pode ver, né, que lá envolvia um monômero, né? Na anterior, envolvia um monômero. O monômero era gasto também, né, digamos assim, para terminar a cadeia, né, e gerar novas cadeias. Né? Aqui não. Aqui o monômero é todo usado só para crescer cadeia. Né? E aí existe uma dependência um pouco diferente, uma dependência quadrática aí. Tá? Ou seja, a presença do monômero na situação anterior, ela não só era para crescer cadeia, mas também para terminar, né? Para transferir. Então ele tinha um papel de crescer, mas também tinha um papel de parar a cadeia. Já aqui não, o papel do monômero é só de crescer a cadeia, né? Então ele não atua barrando o crescimento da cadeia. Então acaba que a dependência é quadrática, é apenas uma forma de interpretação, tá? Bom, basicamente são essas aí as equações, né, cinéticas, né? Mas eu vou meio que quase repetir tudo que eu falei aqui com alguns detalhes a mais, tá? Apenas para ficar um pouquinho mais mastigado, né? Deixando de uma forma bem mais clean, bem mais limpa, bem mais direta.
E inclusive mudando as letrinhas de vez em quando, como eu tinha falado anteriormente. Né? Então aqui no caso, não estão mais aquelas letras I igual a R mais e menos, será que eu fiz anteriormente. Vou até colocar aqui de novo para I igual a R mais a menos. Né? Eu fiz lá no começo. Quando eu vim aqui para as equações, já não era a menos, era I menos, mas não tem nada que ninguém vai entender. Né? Todo mundo vai entender tudo aqui. Por quê? Porque isso aqui é exatamente o contrainho. Então, o contrainho aqui é o I menos. Lá no início eu tinha colocado como A menos, né? Mas é a mesma coisa. Né? Já no caso agora aqui, o contrainho é B menos, mas não tem problema nenhum. O objetivo aqui é entender o que está acontecendo. Ou seja, existe o iniciador, que agora eu chamei de C. Ele se decompõe no cátion I mais e o contrainho I menos. Então, essa aqui é a primeira etapa da iniciação. A segunda etapa da iniciação é a adição do primeiro monômio, que eu estou chamando agora de M. Então, o iniciador decomposto está aqui. Ao encontrar um monômio pela frente, ocorre esse ataque, né? E o cátion monomérico é gerado com seu devido contrainho aqui do seu lado. Né? Então, se eu quisesse fazer a equação cinética para essa etapa aqui, seria proporcional à concentração do iniciador. E aqui seria a constante de decomposição. Porém, ela nem apareceu nos slides anteriores. Por quê? Porque ela não é relevante para a interpretação da cinética, porque ela não é a dominante da etapa. A dominante da etapa é essa segunda equação. Por quê? Essa segunda reação, por quê? Porque ela é a mais lenta. Né? Então, é exatamente a adição do primeiro monômero. Então, proporcional à concentração dos reagentes. Quem são os reagentes? Os cátions e o monômero. Mas por que aqui está C? Porque eu falei anteriormente, né, que a concentração dos cátions vai ser exatamente igual à concentração de iniciador lá do meio. Então, KI, constante de iniciação, concentração de iniciador, vezes concentração de monômero, que é o segundo reagente aqui. Propagação, isso quer dizer o quê? O cátion monomérico, com o seu devido contrainho lá juntinho, ao encontrar N monômeros ali, ele vai incorporar aquilo à cadeia polimérica, crescendo a cadeia. Portanto, a propagação é igual à polimerização. E eu posso representar pela equação, né, rate de propagação. Ou seja, taxa de propagação igual a quê? Constante de taxa, que é a constante de propagação, vezes concentração de cátions, M+, que pode ser tanto monomérico como dímero, como de tamanho intermediário. Portanto, que ele esteja ativo, né? Então, M+, vezes M, que é a concentração de monômero. Isso aqui é equação que representa a propagação. Terminação e transferência, né? Então aqui eu coloquei, por exemplo, um rearranjo com contrainho, que é praticamente igual, né? Em termos de equação é a mesma. Em termos de equação é a mesma. Do rearranjo unimolecular que eu mostrei anteriormente, né? O rearranjo unimolecular, que deixa eu tentar mostrar aqui de novo. O rearranjo unimolecular gerou um centro ativo aqui. Né? Porém, nesse caso aqui em particular, se fosse um rearranjo com contrainho, nesse caso não gerou. Não seria uma transferência propriamente dita. Né? Nesse caso seria realmente um tipo de terminação. Porque o cátion, né? O centro ativo, ele combinou, ou seja, a ligação que era uma interação ali de carga, uma interação elétrica, virou a ligação covalente mesmo. Né? Então, nesse caso aqui, é um rearranjo com contrainho, pode ser chamado tranquilamente de uma terminação. Né? Então, seria uma outra possibilidade. Como eu disse, existem N possibilidades, e uma outra seria essa. Mas a equação ela é idêntica à equação de rearranjo unimolecular, né? Que é a concentração de reagentes. Nesse caso, quem são os reagentes? Exatamente os cátions, né, do meio. Então, KT vezes M+. Né? Agora, se for uma transferência para um composto T, então esse T pode ser o quê? Solvente, pode ser monômero, né? Pode ser outra cadeia polimérica, inclusive. Né? É muito comum a geração de ramificação semelhante à que eu mostrei lá para o PEBD. Né? O PEBD, para uma geração de ramificação grande, né, que era um tipo de transferência intermolecular, né, em que o radical tirava o hidrogênio de outra cadeia. No caso aqui também pode ter uma remoção de um cátion, de um hidrogênio mais, né, de uma outra cadeia.
gerando um centro ativo em outra cadeia, de maneira que a ramificação vai ser gerada. Então, poderia ser uma transferência para polímero também, né? É a explicação para a geração de ramificações. Tá? Mas eu coloquei aqui de forma genérica um composto T, né? Que aí engloba todo mundo. Então, a equação de cinética referente seria o quê? Concentração de M+, cátion no meio, vezes concentração desse T, né? Que eu tenho que especificar quem é esse T, e a constante de taxa correspondente. É só a gente observar aqui, ó, naquele slide lá em que tinha transferência para monômero, deixa eu ver aqui. Transferência para monômero é a mesma coisa, é só eu substituir aqui, ó, pelo T. Se eu substituir pelo T, vai ser exatamente a mesma equação como está aqui, ó. M mais vezes M. Cadê? Deixa eu mostrar. Pronto, aqui. Transferência para monômero. KTR vezes M mais vezes M. E no caso aqui, KTR vezes M mais vezes T. Se for monômero, vai virar M aqui e vira a mesma coisa. Tá? Estado estacionário, né? Então, considerando o estado estacionário, se a... Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Eu até fiz uma inversãozinha aqui, mas tudo bem. Se for a transferência para um composto T, então vem aquela história de novo, né? Transferência igual a iniciação. Que o estado estacionário ele lida exatamente com a quantidade constante de centros ativos no meio. Então, transferência igual a iniciação. No caso aqui, o objetivo é isolar o M+, cortar monômero com monômero, né, de um lado e de outro aqui, e fica KI vezes concentração do iniciador sobre constante de transferência. Substituindo na equação de taxa de polimerização, que é exatamente essa, que é a taxa de propagação, né, Kp vezes M mais vezes M. Então vai ficar o quê? Kp vezes M vezes M+, que M+, KI sobre KTR vezes C. Então, como eu tinha falado anteriormente, né, a dependência nesse caso aqui é apenas linear, né? Eu vou mostrar o slide inteiro para conseguir ver a equação aqui, né? Então, nesse caso aqui, a dependência é só linear, né, com a concentração de monômero. Como eu tinha dito anteriormente, uma interpretação para isso é o fato de que o monômero ele atua não só para crescer, como também para transferir, né? Então, ele não teria, digamos assim, um impacto tão grande em crescer a cadeia, pois também ele barra a cadeia, e, portanto, a dependência é menor. Ou seja, não vai, se aumentar a concentração, não vai aumentar tanto essa velocidade de crescimento, exatamente porque também ele para cadeias que estão crescendo. Né? Bom, até aqui foi tudo que eu falei já nos slides anteriores, mas eu trouxe um pequeno avanço aqui, que é exatamente algo que já foi falado lá na polimerização via radicais, que é um conceito de comprimento cinético, né? Que está associado ao grau de polimerização, que é o dP, que eu posso obter exatamente por RP sobre RI, né? Que é aquela história que eu tinha dito. RP sobre RI é exatamente uma briga, né, digamos assim, de monômeros consumidos na propagação por monômeros consumidos na iniciação. Então, se eu pego a razão entre esses dois, eu tenho exatamente uma ideia do tamanho da cadeia, né? Do grau de polimerização. Então, no caso aí, voltando lá, né, para o slide, né? Como é o estado estacionário, RP sobre RI é igual a RP sobre RTR. Então, a equação de propagação ainda crua, né? Ou seja, a primeira que eu obtive lá, Kp vezes M mais vezes M, e o KTR para o nosso caso aqui, né? Ou melhor, a equação de taxa de transferência, né? De taxa de transferência para monômero, né, seria KTR vezes M mais vezes M. Então, no caso aqui, corta tudo, fica apenas uma razão entre constantes de taxa. Né? Então, o grau de polimerização vai ser dado exatamente pela razão entre as constantes de taxa de propagação por transferência. Então, o que é um aspecto também que dá para fazer uma pequena interpretação, né? Que a gente vê aqui, né, que a cadeia vai ser menor, o grau de polimerização vai ser menor, se a constante de transferência superar bem, né, a constante de propagação. Né? Porque o resto é tudo semelhante, né, envolve M mais e M nas duas. Né? Então vai ser uma briga entre constantes de taxa.
Se a constante de transferência for maior, obviamente que a cadeia não vai conseguir crescer, porque já está transferindo, né? Agora, se a constante de propagação for bem maior que a constante de transferência, então um monte de monômero, né, vai ser consumido ali, crescendo a cadeia antes de ter uma transferência. É uma forma de interpretar aí. E é isso mesmo, né? Então vai ser uma briga ali entre as constantes de taxa, tá? Agora, se no caso aqui, né, é a transferência para um composto T, e no caso eu particularizei, né, para monômero. Né? Agora, no segundo caso aqui, seria aquela história lá que eu tinha mostrado, né, do rearranjo unimolecular, né, que é a mesma equação para o rearranjo contraíndio, que foi o que eu mostrei aqui. Cadê? Aqui, rearranjo contraíndio, né? Seria a transformação, né, em uma ligação covalente ali do cátion com o seu contraíndio. Então, estado estacionário significa o quê? Quantidade de centros ativos constante. Então, a equação referente é KT vezes M+, né? Como a gente tinha mostrado, né? Os reagentes, né, são exatamente só os cátions presentes no meio. Então, vai ser exatamente KT vezes M+. Igual a iniciação, a equação de iniciação é essa. Então, isolando o M+ aqui, então vai ficar KI vezes C vezes M sobre KT. Substituindo na equação de propagação, Kp vezes KI vezes C vezes M, com o M da propagação vai ficar M ao quadrado sobre KT. Então, a taxa de propagação agora depende, né, de um valor quadrático ali da concentração de monômero, que é aquela história que eu falei, o monômero não vai ser mais usado, né, para transferir, vai ser usado só no crescimento da cadeia, né? Então, nesse caso, o impacto é maior, digamos assim, em taxa de polimerização, ou seja, a concentração de monômero no meio vai ter um impacto maior, né, na taxa de propagação, ou seja, na taxa de polimerização propriamente dita. Vou sumir aqui de novo para mostrar o finalzinho aqui. Opa! Então, o comprimento cinético, de novo, né, a razão é RP sobre RI, que é igual a RP sobre RT, já que estamos no estado estacionário. Então, Kp vezes M mais vezes M é igual a Kt vezes M+. Então, aqui, corta M+, com M+. Então, vai ficar Kp vezes M+ sobre Kt. Então, agora aqui, né, existe uma dependência da concentração de monômero, né, no dp, no grau de polimerização. Diferente da anterior, que não tinha isso, né? Porque agora, no caso, ao aumentar a concentração de monômero, vai ter um impacto, né, maior vai ter um impacto no grau de polimerização, exatamente porque ele não é usado como agente de transferência também, ele é usado única e exclusivamente no crescimento da cadeia. Então, acaba que existe aí uma dependência não só da razão entre as constantes, mas também do grau de da concentração de monômero do meio lá, tá? Então, basicamente era isso aí que eu queria falar de polimerização catiônica. No próximo vídeo eu vou falar de polimerização aniônica, né? E é isso aí, tá? Então, uma boa tarde para todo mundo aí.